Graça e paz a todos. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos, né, para este culto ao Senhor. Apesar da distância, né, que estamos uns dos outros, mas estamos muito perto em espíritos, né, em oração, entendendo que estamos orando uns pelos outros e colocando diante de Deus toda esta situação, né, pedindo ao Senhor que logo, logo isso acabe e glorificando a Deus também ao mesmo tempo, né? Deus é bom, sempre foi bom e continuará sendo bom, e nós louvamos a Deus por sua bondade para com cada um de nós. Nós vamos iniciar este culto de oração e doutrina neste dia 28 de maio, quinta-feira, né, de 2020. E a nossa alegria em o Senhor nos permitir de estar aqui mais uma vez. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos orar nesse momento? Amado poderoso Deus, agradecidos nós estamos porque mais um dia o Senhor nos concede um presente vindo das tuas mãos, e aqui nós estamos, Senhor, reunidos para glorificar ao Senhor das nossas vidas, ao nome que é sobre todo nome, e que a tua palavra ainda diz que todo joelho se dobrará. Ó Deus, glórias ao teu nome. Nós agradecemos, Senhor, por todo o teu cuidado, agradecemos, Pai, pela existência da tua igreja. Ó Deus, continua a abençoar, como o Senhor sabe abençoar o teu povo, com a alegria que o Senhor tem de derramar bênçãos e mais bênçãos nas nossas vidas. Nós confiamos no Senhor de que nós não estamos sozinhos em meio a toda esta situação. O Senhor está conosco em todos estes momentos e continuará a estar até a vinda de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa cada família. Abençoa, Senhor, desde a criança até o mais velho. Que as nossas vidas sejam tão somente conduzidas por tua mão poderosa para a realização dos teus propósitos aqui na terra. Recebe este culto, Senhor, como a sincera adoração que nós temos e a alegria de nós estarmos em tua presença. Conduz as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. E como o intuito aqui é de exaltar ao Senhor, nós vamos cantar o hino 385 do Cantor Cristão. Abra o seu Cantor Cristão aí no hino 385 e ele tem por título Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, dê-nos bênçãos por Jesus, Rei de paz. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hino santo de louvor.
louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltado. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvamos dar-te que te aprecio, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltado. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. E assim seja exaltado nosso Deus através das nossas vidas. Vamos cantar ainda aquele cântico, é Jesus na tua presença. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Nós vamos cantar ainda o último, que tem por título Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. Amém. É porque eu tenho valor, você tem valor, que Deus enviou Cristo Jesus, seu único Filho, né, para morrer por nós. E nós, então, podemos observar o grande amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Cristo morreu por pessoas, Cristo morreu por mim, por você. E ele vai voltar também para levar a todos aqueles que o reconheceram, né, como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós vamos orar nesse momento, colocando diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, as famílias. Nós estamos finalizando aí o mês de maio, que é considerado o mês da família, e nós temos colocado no grupo da igreja que temos recebido da convenção e também da Junta de Missões Nacionais com o tema Jesus transforma a minha família. Só Jesus tem o poder de transformar a família, né? Jesus transforma a vida de cada pessoa em particular. Cada um é um pensamento diferente, cada um tem as suas peculiaridades, né? Cada um tem o seu modo de pensar e de agir, mas Deus, né? Cristo Jesus é o único que pode transformar a vida dos membros da família, cada um de uma maneira diferente, mas Jesus sabe como trabalhar o que precisa ser mudado na vida de cada um. E, portanto, nós estivemos orando neste mês de maio, é claro, porque é considerado o mês da família, mas não paramos de orar. As nossas orações com relação às famílias devem ser constantes, porque o inimigo ele está aí com as seus dados inflamados, né? Procurando sempre atingir as famílias e destruir
né? Então nós precisamos orar por relacionamentos familiares, orar por relacionamentos conjugais. Não podemos jamais esquecer, não podemos jamais deixar de orar, não podemos jamais baixar a guarda e precisamos estar sempre orando pelas famílias. Alguém já disse que a família é a base da sociedade. Tendo uma família estruturada, vai ter uma sociedade também estruturada. Sendo uma família forte, vai ter uma sociedade forte, uma igreja forte. Então, vamos orar pelas famílias. Não vamos esmurecer, jamais, mas orar em todos os momentos, todos os dias. Orar pela igreja, para que Deus seja o condutor das nossas vidas. Quando nós falamos em igreja, é claro, estamos nos referindo a cada um de nós. A igreja somos nós. Se a igreja não fosse nós, ela estaria parada. Mas veja bem, o templo fechou devido a uma situação, mas a igreja continuou, mesmo nas casas, né? Aliás, a igreja começou nas casas. A gente vê lá em Atos o relato, ou os relatos, em que os primeiros cristãos se reuniam de casa em casa, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Então, a igreja somos nós, e precisamos agradecer ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos dá, por Jesus ser o cabeça da igreja, por Deus estar trabalhando na vida de cada um em particular. Então, para que a nossa fé seja uma fé crescente e jamais diminua, mas nessas oportunidades nós possamos mostrar de fato em quem está a nossa fé. Sejamos aprovados por Deus. Então, que possamos ter sempre este pensamento de querermos ser aprovados por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de satisfazer o coração de Deus, de alegrar o coração de Deus, porque lhes falta fé. Então, vamos continuar orando pela igreja, para que esteja firme, perseverante nos caminhos do Senhor. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, mais uma vez em oração, Senhor, e temos muito que agradecer. Chegamos ao final, estamos chegando ao final de mais um mês e podemos levantar as nossas mãos para o alto e louvar o Teu nome e agradecer, porque mais um mês se passou, o Senhor cuidou de nós. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido tudo que nós necessitamos. Ó Pai, cremos que no próximo mês o Senhor continuará a nos sustentar, continuará derramando as suas bênçãos, continuará cuidando de cada um de nós. Ó Deus, eu peço por cada servo Teu, os meus irmãos, aqueles que fazem parte da Igreja Batista Carvalho de Justiça, aqueles que não fazem, ó Pai, que o Senhor esteja confortando a cada um deles, dando a alegria, Pai, necessária em Te servir, em estar fazendo a Tua obra, ó Deus, em estar aos Teus pés, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, que todos nós possamos ter um coração grato ao Senhor. Ó Pai, toma cada família. Sabemos que o inimigo tem perseguido as famílias. Quer ver mais famílias destruídas, além das que já estão. E nós recorremos ao Senhor, que tudo pode fazer, que é soberano, que está acima de todas as coisas e de todos. Pedimos que o Senhor
esteja renovando a alegria, a unidade, o amor na família, abençoando relacionamentos familiares, abençoando relacionamentos conjugais. Fortalece a família, Pai. Que as famílias que te servem possam ter a alegria, ao mesmo tempo compromisso em levantar a bandeira do teu Evangelho, mostrando assim, ó Deus, que é possível neste mundo preservar por sua família. Ó Deus, continuamos orando, Senhor, pelas famílias da Igreja Batista Carvalho Justiça. Ó Deus, continuamos orando pelo Henrique. Cremos que o Senhor está trabalhando na vida dele, não só dele, mas de todos os jovens que estão ali, todas as pessoas. Ó Deus, pedimos pela situação do nosso país. Temos orado sempre que haja entendimento entre os poderes, que acalmem os ânimos, que possam legislar e decretar, sempre pensando no melhor da sociedade, para o melhor da sociedade. Ó Deus, agradecemos pela Tua palavra. Se não fosse a Tua palavra entre nós, nas nossas vidas, já teríamos desistido. A Tua palavra nos alimenta. A Tua palavra, Senhor, que nos fortalece. Agradecemos pela existência dela. Ó Deus, se com aqueles que estão com problemas de saúde, restaura a saúde, seja por este vírus, seja por qualquer outra doença, nós colocamos em Tuas mãos. Se com aqueles que estão desempregados, ó Pai, oramos porque entendemos que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, abrir porta de emprego, mesmo em meio a toda essa turbulência que estamos vivendo. Ó Deus, que a Tua igreja tenha cada vez mais o compromisso, a alegria em estar buscando ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Pai, agora pedimos pela meditação da Tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, e que o Teu Evangelho Santo produza o efeito necessário para a vida de cada um. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos meditar nesse momento na palavra do Senhor. Chegou o momento de nós estarmos meditando, e eu peço a você que abra no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. É o que nós vamos ler, meditar e extrair uma mensagem para os nossos corações nesta noite. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. Você que já está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler e você vai acompanhar nesse momento. Repetindo, João 1, do 19 ao 28. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou.
declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Voz do que clama no deserto. Meus irmãos, o que é que nós vemos aqui, né? Existem alguns aspectos que nós podemos dizer aqui a respeito do que estava ocorrendo. Primeiramente, a fama de João o Batista, né? Que aqui é João o Batista, não é João o autor do Evangelho. A fama de João Batista estava aumentando a cada dia. O número de seguidores crescia. Pessoas iam até ele para serem batizadas. A sua pregação era uma mensagem nova. Então, o que acontece é que, juntando todos esses aspectos, né, todos esses fatores, despertou-se o interesse da liderança do judaísmo para saberem quem, de fato, era João. Eles estavam interessados, né, em saber quem, de fato, era aquele que batizava, aquele que pregava intensamente e que, na verdade, desafiava muitas pessoas com a sua pregação. Então, meus irmãos, os judaizantes pensavam com respeito à identidade de João, no mínimo 4 opções que o texto aqui nos mostra, né? 4 opções eles imaginavam quem de fato era. Uma era, eles imaginavam ser o Cristo, ou Messias. Cristo no grego significa ungido, o mesmo significado tem Messias no hebraico. Então, já que as Escrituras, no caso o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, já havia predito a vinda de um Messias, eles ficaram imaginando que talvez João fosse esse Messias. Então, eles perguntaram, claro, estava no grego aqui, né, no Novo Testamento, perguntaram se ele era o Cristo. Ele já foi afirmando que não era o Cristo. Uma outra opção é se ele era o profeta Elias. Elias, o profeta mais reverenciado em Israel. Então, um dos questionamentos deles, né, uma das possibilidades é se ele, de fato, não era o profeta Elias, já que também havia uma profecia de que esse profeta Elias será enviado por Deus para o grande e terrível dia do Senhor. Está em Malaquias. Você pode conferir em sua Bíblia, não vou ler agora, mas eu lhe dou a referência. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, em que Deus promete Elias, né, para aquele grande e terrível dia do Senhor. A outra opção é se ele não seria o profeta. Que profeta é esse? É aquele profeta que Moisés
havia falado, né, que haveria de vir um profeta como ele, que está registrado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés já falando a respeito desse profeta que viria. Na verdade, Moisés estava se referindo a Jesus. Então, eles pensavam que esse profeta mencionado por Moisés já havia chegado. Essa era uma das possibilidades. Um profeta. Tá? E a outra possibilidade é que eles pensavam então ser João um falso profeta. Também havia essa possibilidade. Nós vamos observar aqui nos versículos 22 e 24, que depois de ter aquelas três primeiras opções, o texto diz assim, versículo 22, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E aí no versículo 24, diz o seguinte, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, 24 e 25, interrogaram-no, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? É algum falso profeta? Bom, meus irmãos, o que acontece é que João, após negar todas essas opções, ele responde ao questionamento daqueles que estavam curiosos, com a passagem de Isaías, capítulo 40, versículo 3, em que na resposta dele, associado a este versículo, ele diz o seguinte, eu sou a voz do que clama no deserto. Exatamente isso que João Batista respondeu àqueles que o questionavam. Eu sou a voz do que clama no deserto. João não se comparou a pessoa alguma. Ele não se comparou a nenhum destes aí. Mas, ao invés disso, ele se comparou à voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Sou a voz do que clama no deserto. Enquanto que muitas pessoas hoje em dia querem títulos, querem posição, querem ser paparicadas, querem ser elogiadas, querem chamar a atenção para si, ainda que sejam comparadas a outras pessoas, João não teve a pretensão de fazer isso. Ele apenas se comparou com a voz. E a voz que clama do deserto. A voz do que clama no deserto. Que humildade da parte de João. Aliás, essa era uma das características dele. Nós podemos ver aqui mais a respeito da humildade de João, ele apontando para aquele ao qual ele estava antecedendo, que ele estava à frente, preparando o caminho. Ele diz no versículo 27, apontando para Cristo, ele diz, ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Mais uma vez ele demonstrando humildade. Você quer ver mais outro exemplo de humildade? Quando João, o evangelista João registra no capítulo 3, versículo 30, em que a fala desse João o Batista, ele se referindo a Jesus, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua.
João Batista era uma pessoa humilde, né? Um exemplo a ser seguido. Alguém que não queria a glória para si próprio, mas para Deus, para Cristo, apontando sempre para Cristo, nunca para ele próprio. A sua mensagem não era apontando para ele, mas apontando para aquele que viria, que é Jesus. Fica aí um exemplo muito grande, muito bonito para nós seguirmos na nossa vida. Por mais que alguém queira colocar elogios que possam subir para a sua cabeça e que outras coisas, outros adjetivos que muitas das vezes infla o nosso ego, nós possamos sempre apontar para Cristo. A nossa capacidade vem de Cristo. Aliás, toda a nossa vida nós dependemos de Deus, e nós voltamos o nosso louvor a Deus, reconhecendo de que sem Ele nós não somos nada, não podemos fazer nada. É Deus quem nos tem capacitado. Assim como pegou Moisés, que era pesado em língua, e libertou o povo da escravidão. Josué, inseguro, mas quem capacitou, quem o animou foi Deus. E muitos outros. O Senhor exalta aquele que se humilha diante dele. Uma grande verdade que nós observamos aqui neste texto com a vida de João Batista. Meus irmãos, voltando aqui, o fato é que João Batista usa essa passagem de Isaías 40, versículo 3, em que Isaías disse ao povo, naquele momento lá da passagem de Isaías, Isaías fala ao povo que se preparasse para ver a glória de Deus que se revelaria em quem? No Messias. Ou seja, em Jesus que haveria de vir na sua primeira vez. Da mesma forma, João Batista é esse que prepara o caminho para a vinda do Cristo, a vinda do Messias que haveria de vir. Ele não era o Cristo, ele não era o Elias, não era o profeta, mas ele é aquele que estava preparando o caminho para o Messias, também preparando o povo para receber o Messias. João Batista é essa voz que prepara o povo para a chegada de Jesus. Meus irmãos, assim como Jesus veio uma primeira vez, há também uma promessa da parte do próprio Senhor Jesus, que ele virá uma segunda vez. Ele prometeu isso. E aí eu pergunto, quem é a voz que prepara as pessoas, que prepara o caminho para a segunda vinda de Jesus, nesse tempo em que estamos vivendo? Somos nós. Nós somos a voz do que clama no deserto. Em nosso tempo, em pleno século 21, nós somos essa voz. O Senhor levantou a mim e a você para proclamarmos, para sermos esta voz. Todos nós que pregamos o Evangelho a outra pessoa, é essa voz. Todos nós que dizemos que um dia ele veio, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, perdoando assim os nossos pecados, somos essa voz. Todos nós que anunciamos a promessa de que ele mesmo fez esta promessa, voltará a segunda vez como juiz, nós somos essa voz.
Assim como os profetas do Antigo Testamento foram essa voz, nós somos a voz nesse tempo. Assim como João o Batista se colocou como essa voz proclamadora, também nós temos a responsabilidade de ser essa voz que proclama a Cristo ressurreto, que está à direita de Deus e que em breve, muito em breve, voltará. Aliás, o Senhor Jesus delegou foi a nós mesmos sermos esta voz, né? Quando ele deu a grande comissão que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20, um texto bastante conhecido, e conhecido como a grande comissão, a grande responsabilidade, o grande encargo, é esse o significado, né? Em que ele diz assim, vão e façam discípulos. Nós vamos fazer como? Sendo a voz proclamadora. Precisamos ser essa voz. Essa responsabilidade o Senhor deu à sua igreja, não ao mundo. Não às pessoas que estão no mundo, mas a mim e a você, aos servos do Senhor, aqueles que servem a Cristo, que estão na igreja. Nós somos essa voz. E em virtude, meus irmãos, do seu ofício, essa voz arauta nem sempre terá uma vida tranquila, mas é certo que passará por deserto. Esse deserto simbolizando, representando problemas, representando as dificuldades, representando os sofrimentos próprios desse ofício de arauto, de proclamador, de anunciador. Faz parte. É por isso que ele diz, a voz do que clama no deserto. Os profetas sofreram, passaram por desertos. João Batista também sofreu, passou por desertos. Também nós passamos por desertos, né, sendo essa voz proclamadora da segunda vinda de Cristo Jesus. Não é nada fácil. Assim como não foi fácil para os profetas no passado, não foi fácil para João Batista, né? Nós conhecemos a história, os relatos bíblicos, eles sofreram muito, né? Muitos deles foram ceifadas as vidas. Nós também passamos por esses desertos. Até aqui temos passado, né? Poderemos passar por mais desertos. Faz parte do ofício dessa voz arauta, proclamadora. Mas, meus irmãos, tal como João Batista, os profetas foram fiéis em sua missão, também nós devemos ser fiéis a Deus e à sua mensagem. Porque fiel é Cristo Jesus, quando disse que iria preparar lugar para todos aqueles que permanecessem fiéis a Ele. Você crê na fidelidade de Cristo? Você crê na palavra de Deus? Então, continue na sua fidelidade ao Senhor.
Seja essa voz proclamadora. Porque tudo aqui nesse mundo passa. Tudo passa. Problemas ruins passam, né? Não é para sempre. Os momentos bons também passam. Momentos ruins, momentos bons, eles passam. A nossa vida passa, mas existe algo que não passa, é eterno. E é essa promessa que está reservada a todos aqueles que sejam fiéis a Deus e a sua mensagem, a Deus e a sua palavra, a voz do que clama no deserto. Nós temos esta grande responsabilidade no século XXI, nessa geração que tanto se distancia de Deus, que tanto procura seus próprios interesses. Muitas vezes você tem a sensação de que fala e não surte efeito algum, né? Não produz resultado algum, mas Deus sabe. Podemos até não ter conhecimento dos resultados, mas eles acontecem. A palavra de Deus não volta vazia. Mas mesmo que você não tenha essa percepção, né, de resultado, né, que muitas das vezes nós queremos um resultado imediato, não temos paciência de ver isso acontecer, continue sendo fiel a Deus, continue sendo fiel à sua palavra, continue sendo fiel à mensagem de que Cristo morreu por todos nós e que Cristo voltará. Seja, independente de qualquer situação, a voz do que clama no deserto. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Ó Pai, mais uma vez, nós chegamos ao final deste culto, mas entendemos que a nossa adoração ao Senhor não acaba aqui. Ela prossegue, né, quando se encerrar aqui este culto. Ela prossegue no nosso dia a dia, em cada movimento, em cada palavra, em cada gesto. Nós estamos prestando culto ao Senhor, estamos adorando ao Senhor. Portanto, Pai, nos ajuda, nos ensina e coloca em nós esse sentimento de perseverança e de alegria e de satisfação em sermos a voz, esta voz proclamadora, esta voz que clama, do que clama no deserto. Ó Pai, que não venhamos retroceder jamais, mas que possamos, Senhor, sempre proclamarmos a Jesus como aquele que pode transformar vidas, porque transformou a nós, como aquele que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e que também voltará, porque aquele que promete é fiel. Obrigado, Deus. Nos fortalece a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão do culto da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. E nossa palavra final, nosso desejo é que Deus continue a abençoar a mim, abençoar você, que você tenha uma noite na santa e gloriosa presença do Senhor Jesus. Deus nos abençoe grandemente.